Agora é terça-feira, 10 da manhã, e eu tô aqui na piscina do meu prédio pra conversar com vocês um pouquinho sobre manifestação. Eu até peço desculpa se o som estiver ruim, mas enfim, tô meio sem microfone aqui e eu queria muito falar com vocês. Há uns 4 anos eu venho nessa vida aí de manifestar as coisas que eu quero, até meio de forma inconsciente. Eu sempre fui muito ambiciosa, sempre fui muito sonhadora, sempre quis muito as coisas e eu nunca desisti das coisas que eu queria, porque de alguma forma eu sabia que elas seriam minhas. E no fim, realmente foram os trabalhos que eu queria, os lugares que eu queria morar, as pessoas que eu queria conhecer, os lugares que eu queria viajar, eu sempre fui. Eu sempre acreditei que eu seria a exceção das coisas. As pessoas sempre dizem que é muito difícil, que as coisas podem não acontecer da forma que a gente pensa, mas eu sempre acreditei que eu era a exceção. Eu nunca pensei que as coisas seriam difíceis pra mim, muito pelo contrário. Eu sempre soube que eu ia ser abençoada de alguma forma pra ter aquilo que eu queria. A primeira vez que eu manifestei uma coisa que eu queria muito, que era mudar de emprego, eu tava num trabalho que eu não queria, e aí eu decidi que eu ia mudar de trabalho. E assim foi. Na época eu ainda não tinha muito esse negócio de técnicas de manifestação, nananana, era só uma coisa inconsciente. E aí eu pensei, como que eu vou mudar de trabalho se eu não estou me preparando para sair da onde eu tô e ir para onde eu quero chegar? Essa é uma coisa que você deve pensar também. O que uma pessoa que está mudando de trabalho precisa fazer? Então eu preparei tudo o que eu precisava preparar. Coloquei um manual de atividades daquilo que eu fazia para a próxima pessoa que chegasse, lesse e soubesse o que ela tinha que fazer. Eu comecei a pensar como que é a minha nova rotina nesse trabalho novo que eu tô. Foi um ser antes de ter, mas foi um ser antes de ter de forma muito prática e não simplesmente, ai, sente aí que você é. Não é assim. Como que de forma prática você pode ser antes de ter? Como que de forma prática você pode mostrar pra sua mente que você já é aquilo? Então eu pensei nisso, eu falei, bom, como que eu vou me preparar? A pessoa que tá saindo do trabalho precisa deixar as coisas todas organizadas, todas em ordem, todas em dia, e aí ela pode sair com tranquilidade. E aí foi assim que eu fui fazendo. Foi uma questão, gente, de, sei lá, uma semana. E nessa semana que eu decidi que eu ia mudar de emprego, eu não falei, ai, eu acho que eu vou sair, eu acho que eu quero sair. Não, eu decidi, eu falei, eu vou mudar de trabalho. O que eu preciso fazer? Comecei a organizar as coisas, comecei a montar vários documentos, criar vários e-mails, criei meu e-mail de despedida pra enviar. Claro, fui me inscrevendo nas vagas que eu achava que seriam compatíveis comigo. Acho que completaram 11 dias, se eu não me engano. Uma empresa me chamou para uma entrevista, eu fiz um total de 2 entrevistas e eu passei e eu já mudei de emprego, tipo, muito rápido. E foi a mesma coisa quando eu quis mudar de casa, por exemplo. Eu decidi onde eu queria ir, como era o apartamento que eu queria, exatamente, todos os detalhes, a vista da janela, como era a janela, como era o banheiro, como que era o piso, como que era a disposição das coisas. Eu não sabia como eu ia mudar, pra onde, mas eu sabia que eu ia. Aí eu fui e comecei a comprar as coisas, comprei air fryer, comprei coisinhas de banheiro. E, gente, questão também assim, ó, semanas, 2 semanas, sei lá, 10 dias, aconteceu. Eu simplesmente me mudei. Quando eu quis fazer uma viagem sozinha, eu não sabia pra onde eu queria ir, como eu ia ir, como eu ia comprar passagem, como eu ia pagar, eu não tinha ideia. Eu decidi que eu ia viajar sozinha no meu aniversário. E eu falava pra todo mundo que eu ia viajar sozinha no meu aniversário. Eu não sabia ainda de nada, mas eu falava que eu ia. E assim, eu fui. E aí eu viajei sozinha pela primeira vez de avião. Eu acho que mais do que você forçar a ser uma coisa antes de ser, é você pensar nos passos práticos pra isso. Porque a ideia é sempre ir mostrando pra nossa mente que aquilo é palpável, aquilo é uma coisa real. Não importa como aquilo vai acontecer, aquilo simplesmente já é seu. Nós seremos salvos dos nossos próprios monstros através da nossa fé. E não é uma fé morta, é uma fé que tem obras. Quais são as obras que você precisa fazer agora na sua vida? Você precisa levantar e você precisa começar a planejar, você precisa abrir a câmera e começar a falar, você precisa chegar no seu trabalho e pedir demissão para finalmente viver a vida que você tanto tá querendo viver. Quais são as obras que você precisa fazer? A única coisa que a gente precisa ter é fé. A única moeda de troca do universo é a fé. Se Jesus falou pra gente que se a gente tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, a gente vai simplesmente poder mover árvores, de forma metafórica, mas que a gente vai simplesmente poder mover as coisas na nossa vida que parecem impossíveis e tornar elas possíveis. Qual é a sua dúvida? O mundo físico, ele é regido por suas leis.
por exemplo, né, as leis de Newton estão aí para provar para nós que o mundo físico tem as suas leis para as coisas acontecerem. A nossa mente, ela realmente não é ilimitada, ela tem a sua infinidade de possibilidades para que as coisas aconteçam. Mas você não pode simplesmente supor que você vai voar e aí você vai começar a voar, porque isso vai contra as leis do mundo físico. Mas se tudo que tá aqui um dia foi algo criado na mente de alguém, o que te impede de simplesmente passar a colocar os seus pensamentos naquele lugar que você tanto quer chegar? Nada disso vai ser impossível para você, nada disso que você quer vai ser impossível para você. Não é, já não é. O que torna as coisas impossíveis é a sua falta de fé pela vida. Você não precisa fingir ser alguma coisa, você já é alguma coisa. Eu já falei isso antes, você só precisa acessar quem você é. Você precisa ser fiel a quem você é. Sai dessa sua zona que te colocaram e se coloca, se posiciona no mundo da forma que você é. Nenhum dos seus desejos, nenhum dos seus sonhos são tão impossíveis assim para quem é filho de quem criou tudo isso aqui. E você não só é filho, como você é parte disso. Me conta aqui nos comentários se esse vídeo fez sentido pra você. Se você gostou, se inscreva no canal e curte esse vídeo pra eu saber. Aqui a gente fala sobre espiritualidade, realinhamento pessoal e o poder, principalmente feminino, para realizar todos os seus sonhos e manifestar a vida que você quer.